Então, eu vou mostrar aqui a interface dele, tá? Hoje eu vou fazer uma apresentação da parte de catalogação, como é que é a interface, a gente vai dar uma navegada. Semana que vem não, né? Na outra aula, a gente vai ver a parte de instalação dele e OPAC, que é a tela de consulta dele, tá? Então, dali a gente já olha aqui, por exemplo, que ele já aquele suporte que eu falei para vocês, né, do aramaico, né, do árabe, na verdade, né, inglês, espanhol, francês, português. Então ele já vem por default com esses idiomas aqui, inglês, espanhol, francês, português e árabe, tá? Essa daqui já está até com outro idioma que é esse senegalês. E na verdade, as tabelas de idiomas são editáveis. O que significa isso? Significa que se o idioma que você precisa não está aqui, você pode ir lá e fazer o teu idioma. Daí você está entendendo a dinâmica do software? É um software para o mundo. Não é um software que ele vai te travar. É o contrário, ele é um software que te dá uma ferramenta para você trabalhar com ele. Tá? Então eu vou entrar aqui. Essa é a tela de gestão de base de dados, tá? A gente tem o módulo de empréstimo, o módulo de aquisição, tá? Então, como eu falei para vocês, ele é um suíte integrado, né? Então, essas coisas estão integradas. Coisa que nas versões antigamente, a do Inísis, a versão do MicroIsis, era só catalogação. Não tinha empréstimo, não tinha PAC, não tinha nada. A gente que tinha que fazer. Essa não, essa já vem integrado. Vem a OPAC, vem a catalogação, vem sistema de empréstimo, sistema de aquisição. Tá? Na parte de catalogação, você tem a parte de relatórios e a parte de etiquetas integradas. Tá? Então, assim, praticamente tudo que você precisa para fazer a gestão de uma biblioteca, ele tem aqui dentro. Tá? Olha só que interessante, né? Então, vamos dar uma olhada aqui num primeiro momento. A gente pode selecionar bases de dados, tá? Quando você instala ele, ele já carrega uma série de bases de dados de modelo, tá? Então a gente trabalha com o padrão MARC 21, tá? Aqui tem uma base de dados default, que é o MARC 21 UTF. Lembra da história do UTF? Então eu tenho uma base MARC, por exemplo, para fazer uma catalogação em árabe, tá? Não sei se vocês lembram, mas árabe é da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita, né? E fora a recuperação, que é diferente, né? Então, assim, é todo um mecanismo aí interessante. A gente tem aqui uma base de dados no padrão da do Brincor, né? Que é utilizada para repositórios digitais. Temos uma base de dados modelo em ISAD. O que é a ISAD? ISAD é uma metodologia, né, um padrão de catalogação para documento, para arquivo, arquivística. Temos já o ABCD trabalhando com RDA, né, que seria uma evolução aí dos padrões de representação descritiva. Tá? Ele tem suporte a tesauros. Você consegue utilizar um tesaurus. Aqui tem um modelo de um tesaurus de uma rede de bibliotecas da área agrícola. Tá? Essa CEPAL, ela é um modelo de base de dados mais antiga. Então, existe uma rede de bibliotecas da América Latina e eles criaram essa base de dados lá no MicroIsis. E o que acontece? Uma outra coisa que a Unesco falou, que eu esqueci de dizer, era o seguinte: olha, a gente criou lá o mini-ISIS, depois a gente criou o micro-ISIS, todas as versões do micro-ISIS foram compatíveis entre si, e quando a gente criou o Inísis, a gente fez com que essa versão de Inísis fosse compatível com o micro-ISIS. Por quê?
Eles não, você não ia obrigar uma biblioteca lá no meio do Zimbábue, que fez em microísis. Se essa biblioteca quisesse ir para o Inísis, ela tivesse que contratar uma migração, contratar um consultor, contratar um cara. Ia contratar? Não ia. Então, o pré-requisito para virar a versão é que ela seja retrocompatível, né? Então, essa base CEPAL que está aqui, ela é retrocompatível com aquelas bases de dados antigas, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vamos supor que você tem uma biblioteca feita em microísis ainda hoje, que por sinal tem, tá? Por isso que eu falo que é o Fusquinha. Eu conheço uma biblioteca aqui em São Paulo que está funcionando em microísis, tá? Quem quiser ver, pode ver. Existe. Nem eu mais tenho os fontes do microísis. E essa biblioteca ainda está rodando em microísis. Então, o que acontece? Se hoje eles quiserem migrar para o ABCD, vai perder os dados? Não, não vai. Eles são retrocompatíveis. Tá? Então, isso foi um compromisso, um dos compromissos que a Unesco determinou ali para a equipe, para a galera de desenvolvimento. Falou, olha, vocês não podem perder dados. Ah, mas a base de dados feita no microIS não tem todos os recursos que o ABCD tem, porque quando o ABCD veio, ele criou uma série de recursos. É verdade, mas os dados você não vai perder, né? Então, esse foi o compromisso, tá? Aqui são umas bases de dados que a gente pode criar, isso é uma grande vantagem, daqui a pouco eu vou falar disso. A gente tem uma base de dados aqui que chama DSpace Bridge, que é para fazer a integração com o DSpace. Então, vamos supor, você lançou um documento no seu ABCD e ele é um documento que tem que ir para o repositório do DSpace, existe uma rotina que joga esse documento lá dentro do DSpace. Você não precisa catalogar dentro do DSpace. Ele já leva os metadados para lá, né? Isso também eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? A gente tem o DOAJ, né? Que é esse diretório, né? É uma base de dados. Tem bases de dados específicas, né? Então, experts são bases de dados de pessoas, especialistas, e uma base de dados, por exemplo, de projetos, né? Eu tenho base de dados de apoio, né, para o sistema de aquisição, tá? Que são os fornecedores, são as ordens de aquisição, tá? Eu tenho as bases de dados de apoio para o módulo de circulação, tá? Tenho base de dados aqui de administração e a base de dados de teste do Alisson aqui, que a gente faz para fazer os cursos, né, de teste aqui. Tá? Então, o que acontece? Então, quando você instala a base de dados, né, você instala o software ABCD, ele já traz todas essas bases de dados, até para você ter como modelo. Tá? Bom, então eu posso selecionar uma base de dados e clicar aqui na entrada de dados. Quando eu seleciono e veio para a entrada de dados, ele traz para mim a interface de navegação dos registros, né? Então, eu tenho aqui para você movimentar os registros, né? Ó, registro 1, registro 2, registro 3, tá? Último registro. Tá? Ele tem um conceito aqui que é chamado de MFN, que é o número do registro, tá? Que é o Master File Number. Então, eu quero saber quantos registros tem na minha base de dados. Tem 298 registros. Eu posso ir para um registro específico. Ó, esse é o 10º registro. Tá? Posso fazer uma busca rápida aqui, por exemplo, Brasil. Né? Então, ele trouxe aqui a palavra Brasil. Tá? Trouxe 64 registros. Tá? Aí você fala uma coisa. Ah, mas ele trouxe aqui Brasil de Brasília. Não, na verdade não trouxe, tá? Nesse caso dessa busca que eu fiz, é uma busca exata da palavra Brasil, tá?
Ah, mas aqui está pintado. Está pintado porque o highlight que foi aplicado aqui, que é esse recurso de pintar, ele pintou. Mas isso daqui dá uma falsa leitura, tá? Não é que ele busca por pedaço de palavra, não. Ele busca pela palavra Brasil. Isso aqui veio de carona, tá? É um efeito colateral desse highlight aqui, né? Tem até uma atualização que a gente aplica às vezes para não acontecer isso, porque isso dá um falso positivo, né? Mas, enfim, tem a palavra Brasil aqui. E outra coisa interessante, não sei se você notou, eu coloquei Brasil com B minúsculo. E aqui Brasil está com B maiúsculo. Então, já é próprio do sistema que a busca não faz diferença, maiúsculas ou minúsculas, não faz diferença se está acentuado sem acento, tá? Não faz diferença se cedilha ou com cedilha, sem cedilha, né? E também, nas lógicas booleanas dele, não faz diferença a ordem da palavra. Então, por exemplo, se eu pegar um livro aqui, que é do Fábio Giambiadi. Se eu procurar Fábio Giambiadi, Fábio, ele vai achar. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, ele tem um mecanismo de busca textual muito eficiente. Muito eficiente. Tá? Outra coisa, você percebe que ele buscou a palavra Brasil em dois campos distintos, tanto em título como em assuntos. Porque, por padrão, ele busca de forma textual em todos os campos. E isso é muito bom quando você vai lá para a interface na internet, porque o usuário da internet, ele é um cara que não adianta você falar, use palavras-chave, use sem acento, use com acento. Ele é um cara que ele não sabe buscar. Então ele vai colocar qualquer palavra lá, ele quer que seja igual ao Google, que busque de qualquer jeito. Então, o search do ABCD, ele é um tipo Google. Ele busca de qualquer jeito, por assim dizer. Mas ele não vai buscar pedaço de palavra se você não der o comando certo, tá? Por que não? Por que que eu tenho que explicitar o comando para ele buscar pedaço de palavra? Porque senão vem muito lixo. Aí começa a ficar ruim a resposta. Vem uma lixaiada danada. Então, ele tem os operadores booleanos, tanto é que se você vier aqui na busca avançada, aí a conversa muda de figura. Eu passo a ter, por exemplo, os meus índices de palavras. Tá? O que são esses índices? São os termos que foram digitados na base de dados. Tá? O Nelson está perguntando se ele ainda trabalha com um dicionário de termos. Está aqui. É exatamente isso. Você acabou de perguntar, acabei de falar. A gente tem os nossos índices aqui, né? E esses índices, eles vão ajudar, por exemplo, na normalização dos termos, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter um campo de autor com uma tabela de autoridade. Posso ter duas formas as tabelas, né? Depois a gente vai olhar isso com mais detalhe. Eu posso ter uma tabela com termos fixos, posso ter uma tabela vindo de um tesauro e posso ter uma tabela vindo do própria base de dados que foi sendo alimentada. Tá? Depois a gente vai ver isso. Agora, aqui nessa parte que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, aqui, eu tenho os operadores booleanos. Então, aqui eu consigo fazer um refinamento de busca. Então, posso cruzar campos. Tá? Poxa, mas quem é que define esses campos? Nós. No caso, é uma base em Mark, né? Então, ela já foi definida. Tá? Os campos já foram definidos. Mas o ABCD ele tem uma outra grande vantagem. E dali, eu não sei, me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que é o único software que permite você criar base de dados. Como assim? Ele tem essa brincadeira aqui, ó, criar base de dados.
Você pode criar a sua base de dados ao seu bel prazer, com a sua metodologia, do seu jeito, com os seus campos. Isso é uma coisa que já tinha lá no MicroEases, tá? Por que isso? Porque a Unesco disse o seguinte, a Unesco falou, cara, quer saber uma coisa? Eu não sei o que esse pessoal quer catalogar. Eu não sei o nível de catalogação. Eu não sei que padrão. Quem é que falou que todo mundo vai querer MARC? Porque não era. Até a época da Bireme, né, do MicroEases, era padrão Lilacs, né? O padrão de catalogação de representação, ISBD, não era? Primeiro padrão de representação descritiva, né? Depois que a coisa foi evoluindo. A CEPAL, essa base CEPAL aqui, por exemplo, ela é uma base de dados padrão Lilacs. Ela não é padrão MARC, se você for olhar os campos, né? Então, o que a Unesco falou? Ela falou, ó, quer saber de uma coisa? Além, a gente vai dar lá umas bases de dados padrão, mas se a pessoa quiser criar a base de dados dela, ela pode. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Por quê? Porque existe um grande diferencial no ABCD. Como você consegue criar bases de dados diferentes, você consegue administrar unidades de informação diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, que a sua biblioteca tenha livros. Show de bola, por isso que chama biblioteca. Só que também você tem ali um arquivo. Você tem um arquivo histórico da instituição. E junto também você coordena o museu da instituição. Olha que interessante. Como é que eu faço? Porque assim, aí eu tenho que ter um software para biblioteca, tem que ter um software para museu, porque as metodologias de representação são diferentes, e tem que ter um software para arquivo, mas é a mesma biblioteca. Com o ABCD você não precisa ter 3 softwares, você basta ter um único software e você cria bases de dados diferentes, com campos diferentes, campos que vão lhe atender. Então, vamos supor, a parte bibliográfica eu quero trabalhar com MARC, show de bola. Agora, a parte arquivística, eu quero trabalhar com ISAD, é o padrão internacional de documentação, no mesmo software. Eu não precisei trocar de software, eu estou usando o mesmo, né? Poxa, mas preciso de um desenvolvedor, um programador para criar essas bases? Não. Ele tem uma interface que permite para qualquer pessoa criar a base de dados. Poxa, mas se eu quiser ter, por exemplo, uma base de dados do meu museu, posso? Pode. Poxa, se eu quiser criar uma base de dados que siga mais ou menos o MARC, mas não precisa ser o full MARC, pode? Pode. Ó, essa base de dados, por exemplo, a gente criou aqui. Ela tem os campos, não é full MARC, mas é MARC, né? Então, por exemplo, se a gente for ver aqui, a base, ó, vocês viram essa base, eu vou trocar aqui para o MARC. Né? Essa base aqui já é full MARC, tá? Vamos dar aqui um novo, ó. Aí eu vou escolher o tipo de documento, né? Então, material textual, ó, ele carrega os campos MARC. Aí a brincadeira fica séria, tá vendo? Eu tenho todos os campos MARC aqui. Por isso que a gente chama de full MARC. Você vai catalogar com full MARC? Meu, tem biblioteca que cataloga full MARC, sem problema nenhum, né? Nada contra. Mas, assim, a gente pode ter níveis de catalogação, não pode? Né? Não preciso fazer o full MARC, né, com todos os campos. Mas eu tenho aqui, ó, uma base de dados full MARC. Sabe para que é legal essa full MARC? Para ensinar a catalogação. Ela é ótima para a parte acadêmica da biblioteconomia. Agora, eu criei aqui também uma base de dados de livro. Não é full MARC, mas, sinceramente, os campos atendem. A gente criou aqui, ó, tipo documental,
campo de referência, campo de classificação, campo de Fá, né? Aqui a gente tem um esqueminha aqui para documento eletrônico. Criei aqui um campo de localização. Lembra que eu falei das tabelas fixas? Ó? Posso criar tabela fixa. Essa é uma base de dados que eu criei para a biblioteca escolar. De escola. Simples. Tá? Autor e entidade, autor secundário, título, subtítulo, forma variante de título, título original, imprenta, edição, idioma, tá vendo? Eu posso ticar aqui o idioma, ISBN, descrição física. Então, assim, o que eu coloquei? Eu coloquei os elementos básicos da catalogação. Para que possa tirar uma referência bibliográfica NBR 6023, né? Para que a gente possa fazer uma listagem, para que você possa fazer uma busca que traga alguns elementos, né? Mas não precisa ser o full mark, né? Tem aqui uma área de notas, ó. Eu tenho aqui notas aqui de observação, notas gerais, nota de conteúdo, resumo, sumário. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, né? Posso entrar aqui, tá vendo? É um editorzinho HTML, então posso até dar um talento aqui no texto, dar uma formatadinha no texto, tá? Tem a parte de tombo, volume, exemplar, mas a gente pode ter outros elementos agregados ao item. Esse tombo vai servir lá para o empréstimo, certo? Então, você vê, uma base de dados dessa daqui é uma base de dados light. Base de dados light, tranquila, né? Então, você pode, né? Dependendo da biblioteca que você está trabalhando, você pode trabalhar com ela. Não, Alisson, preciso de uma base de dados que seja mais completa. Tem a Mark. Poxa, mas eu não queria tão completo assim. O que você faz? Você vem aqui, criar base de dados. A gente coloca aqui 1660, na Unicode. Eu vou colocar aqui Mark, chamar de Mark Simples. Tá? Esse é o nome da minha base de dados. E aqui, o que eu posso fazer? Eu estou no módulo de criar base de dados. Ele está dizendo o seguinte, ok, você vai criar base de dados, tá? Mas você quer algum padrão ou você quer criar do zero? É meio à la carte o negócio. E olha que legal, eu posso criar a partir de uma base Winizes. Lembra aquela retroatividade que eu falei? Ele tem aqui esse recurso. Mas nesse caso, por exemplo, eu quero pegar a Mark como padrão. Quando eu pego a Mark, ele vai trazer para mim, ó lá, ele já criou toda a base de dados. Depois eu posso pegar essa base de dados aqui, ó. O negócio é forte, tá? Depois eu posso pegar essa base de dados que eu criei, ó lá, tá vendo a tal de Mark Simples? Acabei de criar uma Mark Simples. Eu posso entrar nela agora e começar a tirar elementos. Editar a tela de cadastro. Ah, não, esse campo eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. E aí você vai trabalhando os campos. Tá? O Jordan está perguntando aqui para a gente o seguinte: essa parte de formatação do texto nos campos vai influenciar na recuperação dos itens? Ou melhor, na apresentação da recuperação? Eu não sei se eu entendi direito, mas se você quiser explicar, por favor. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, assim, essa parte aí você mostrou ali que poderia usar alguns recursos do texto, né? Nos campos ali, Ah, de sim, formatação. entendi. Aí eu queria saber, por exemplo, você usar um itálico, um negrito, na hora da apresentação, ele vai trazer esse resultado dessa Vai, forma? vai. Né? Porque pra gente, assim, por exemplo, tipo, a gente usa o Pérgamo aqui, né? Aí, Aham. por exemplo, você vai fazer uma catalogação de um material que ele utiliza nomes científicos. E pela regra da língua portuguesa, você deveria usar itálico, por exemplo. A gente não tem esse recurso. Né? Nesse caso aí, ele teria esse recurso. Ele reconhece. E aí ele apresenta dessa forma na hora de recuperar. Sim. Porque aqui, Mas aqui ó, bacana, hein? eu acho que eu entendi o que você está falando. Então, por exemplo, tem os campos normais, né? E tem os campos textuais aqui, área de notas, tá vendo?
Então, se eu colocar aqui, por exemplo, teste, e vier aqui e colocar ele itálico, ele vai sair itálico. Negrito. É isso? É essa a questão que você colocou? É isso mesmo, professor. Tem uma Ah, travada aqui. não, beleza. Isso, aí você colocou itálico, né? Aí na hora de, naquela busca lá, que você recupera o material, aí ele vai trazer com esse itálico? Vai trazer com itálico. Não, maravilha. Porque, assim, no caso do Pergam, por exemplo, a gente não conta com esse recurso de estilos, né? Então, o Aham. material aí com o nome científico, ele não faz diferença na recuperação. Ele vai apresentar sempre com a letra normal. Isso eu achei interessante, é um recurso bacana. É, porque o que que ele faz aqui? Ele trabalha com HTML, tá vendo? Certo. Ele põe o HTML. O que tiver ali, meu amigo, o problema é seu. Então, por exemplo, você quer colocar aqui uma fórmula aqui, ó, 1/4, sabe? Então, Então, até essa questão que você mostrou aí agora aí das formas, algumas coisas, assim, o Pergamon até traz para a gente lá, né, no catálogo. Mas alguns aham. símbolos que a gente precisa, ele já limita. Aí, então, assim, se está lá, né, nesses símbolos aí, por exemplo, você consegue. Aí, se tiver fora disso aí e o aluno utilizou, né, no material dele, a gente já não consegue colocar. Uhum. Justamente, a gente tem muito esse problema aí com o pessoal, quando a gente vai fazer o registro lá das teses, dissertações, monografias, né, que eles usam alguns símbolos aí que não está necessariamente previsto no catálogo do Pergamon, né, para Sim. poder fazer a catalogação, aí a gente já tem que usar uma descrição do termo, alguma coisa assim, do Nota, símbolo. veja que aqui eu habilitei esse editor no campo 500. Certo. Se eu quiser habilitar esse editor no campo 100 ou no campo 245, eu posso. Bacana. Então, aqui no Isso eu caso achei do interessante. 245. Oi? Essa parte eu achei muito interessante, vale a pena ter no sistema. É porque, na verdade, o HTML hoje ele é um negócio que, assim, virou carne de vaca, né? Então, Certo. então você tem que explorar esse recurso do hipertexto, tá? Aham. Mas isso já tem esse recurso desde, sabe, assim, Não, desde eu acho que a... eles não quiseram foi colocar mesmo no Pergamon, assim, então ele limita essa parte aí, ele fica um campo mais fechado. É, Não é aquele é negócio, aquilo né? que a gente estava falando. Todo software tem os seus detalhes, Isso, entendeu? Então, a minha função aqui é demonstrar os recursos. É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, sim. né? Aqui a gente está só dando um amparação aqui para vocês começarem a ter né? A primeira visão do software, mas a gente vai explorar isso aqui melhor, tá? A gente Ah, vai tá bacaninha, explorar. eu tenho todo o negrito aí, ó, o título e tal. É. Se bem que esse aqui eu até esse aqui nem tá formatado lá, esse aqui a gente coloca automático, sabe? Aham, Que é um outro caso também. A gente pode, por exemplo, pontuação. No ABCD, eu posso programar as pontuações. Deixa eu mostrar para você aqui, por exemplo. esse é um recurso que o Pergamon tem, Ó, a pontuação dele já é programada. eu não preciso pôr P ponto, né? Uhum. Por quê? É menos. Ah, mas assim, é 2 caracteres? É 2 caracteres, mas multiplica por 100.000 registros. Até assim, eu perdi, eu acho que do Corra o senhor já falou, né? Nas aulas anteriores. Ele tem Não, ele não falou não? Coa não. Porque é um dos detalhes que o pessoal reclama do Corra, assim, da questão dele não ter a pontuação no campo para poder separar, né? Sim. Aí o pessoal já tem que colocar dentro dos campos essa pontuação, aí tá criando uns errinhos lá. Vai criando E uns já, problemas. Vai isso, criando uns porque problemas. Porque o que o que Pergam, por exemplo, ele já tem um campo separado para pontuação, né? Então você coloca ela tudo dentro ali, tem uns quadradinhos depois da planilha da informação, tem um Sim. campinho assim só para você colocar a pontuação, se precisar, porque a maioria já deixa pré-preenchida. Porque o que que acontece? Se você fizer isso aqui, visualmente Uhum. vai dar certo. Na hora de pesquisar, você vai ter que pesquisar com o P. Isso. Aí matou, né? Aí Já, matou. já ferra a busca. Então, os softwares mais antigos faziam isso. Ele criava um campinho a mais
para você pôr a pontuação para que ele pudesse separar isso na hora da busca. Certo. Aqui, no caso do ABCD, a gente faz um pouquinho diferente, né? O ABCD, ele tem um recurso aqui, que é um script dele de saída. Ele tem uma linguagem dele, um script dele, que ele faz a saída da base de dados. Certo. E nessa saída, eu uso HTML. Tá vendo que é HTML? Sim. Então, por exemplo, lá no título, tá negrito porque aqui tá strong. Uhum. Se eu tirar o strong daqui, ele fica normal. Entendi. Entendeu? Então, assim, o ABCD, a grande sacada dele é a seguinte: ele separou as coisas. Uma coisa é estrutura de dados, outra coisa é visualização de dados. Certo. Uma coisa super bacana que também ele tem a parte de estatística, né? A parte de relatórios, tá? Eu vou fechar o seu áudio aqui porque tá um barulhinho aí do fundo. Tá? E uma coisa que eu acho fantástico em relatório, aí é assim, né? O pessoal dá uma travada aqui. Porque todo mundo vai no módulo de relatório do software e tem aquela lista de relatórios. Relatório por título, relatório de não sei o que, relatório não sei o que lá. Aqui não tem isso. Sabe o que que tem? Ele tem um gerador de relatório. É mais louco o negócio ainda. Você monta o seu relatório. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, criar formato. Eu quero um relatório onde venha autor, título, vou fazer um inventário, classificação, AFA e o tombo. Aí ele me dá aqui um gerador de formato. Como é que você quer isso? Você quer em tabela, quer em parágrafo, quer HTML, quer CSV? Eu vou fazer o seguinte, eu quero isso aqui, ó, eu quero em tabela. Ele gerou o código. Sabe aquela sopinha de letrinha lá? Então, ele que gera. Eu vou salvar aqui. Relate 1. Salvei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no início, relatório, formatos existentes. Olha o meu relate 1 aqui. Aí eu venho aqui, gerar saída. Vou pegar do registro 1 ao registro 100. E vou visualizar, por exemplo, na tela. Ou em texto, por exemplo. Ó, tirei em texto, isso aqui está em HTML. Deixa eu, aqui, ó, visualizar. Pronto. Eu gerei um relatório. Então, ao invés de eu ter que ficar pedindo para alguém ou esperando a empresa liberar um relatório que eu preciso, eu vou lá e faço o relatório. Por que isso? Por causa daquela visão da Unesco. Pô, o cara tá lá no meio do Zimbábue, tá numa biblioteca movida a energia solar, o cara precisa tirar uma listagem para fazer uma referência. Pô, o cara vai contratar alguém para ir lá no meio do Zimbábue? Não vai. Então, o que que eles falaram? Olha, a gente não quer relatórios pré-definidos. A gente quer que o sistema gere o seu próprio relatório. Isso aqui é num nível, assim, isso é poderosíssimo. Sabe por quê? Porque você dá liberdade para as pessoas. O cara não fica vendido no software. O cara consegue fazer. Então, ele consegue criar base de dados, ele consegue fazer busca textual. A limitação dele. Isso é importante falar, né? Afinal de contas, todo software tem limitação. Quantos registros cada base de dados pode ter? Até 16 milhões de registros. Sendo que cada registro é um título. Então, em tese, nessa versão aqui, tá? Standard, são 16 milhões de títulos que você pode ter. Acho que dá, né? Acho que funciona. Hoje eu tenho base de dados com 550 mil registros. Tá? Esse é a maior base de dados que eu tenho em ABCD,
Tem uns 525 mil registros textuais, né? Então, funciona bem, né? Não, é isso mesmo, Jordan. Se não der, falta pouca coisa, né? Daí você abre uma outra base de dados. Sendo que você pode, por exemplo, né? No caso do Mark, você vê que uma base de dados para vários tipos documentais. Mas na minha linha de trabalho, eu crio uma base de dados para cada tipo documental. Então, eu crio uma base para livro, uma base para vídeo, uma base para periódico, uma base para áudio. Ou seja, cada uma delas pode ter 16 milhões de registros. Tá? Então, assim, vocês vão perceber que a filosofia do software é completamente diferente dos outros, né? Então, é um software com mandato internacional. O grupo de desenvolvimento, a coordenação fica na Universidade de Antuérpia, na Bélgica, né? Que é o professor Egbert, mas tem outras pessoas. O desenvolvimento desse software ele é colaborativo, então são várias pessoas do mundo inteiro colaborando. Então, isso faz com que o software sempre esteja atualizado, né? Quando sai uma versão nova, como tem muita gente usando, o teste para detecção de bug e tal, ele é intenso, né? Então, quando libera uma versão, praticamente aquela versão não tem mais bug, tá? Às vezes tem uns bugzinhos assim que a gente acha, mas é muito raro, né? Você vê que é um software feito por bibliotecários, por pessoas que entendem de catalogação, né? Então, por exemplo, quando você chega e fala assim, olha, não dá para dar uma aliviada aí na pontuação, tem empresa de software que o cara vai olhar e falar assim, digita você, digita aí, não custa nada. Só que quando a gente é da área né, a gente trabalha com catalogação, fala assim, não, se você economizar um P ponto para mim, me ajuda, hein? Não só a parte da digitação, né, da dedada ali, mas também a questão de erro, sem querer eu ponho um P maiúsculo, esqueço um ponto. Então, assim, pelo menos a nossa linha também é eliminar toda a pontuação, deixar a pontuação o máximo possível para o sistema fazer. Tá bom? Então, pessoal, já chegamos aqui no nosso horário, tá? Espero que tenham gostado aí dessa primeira parte do ABCD. Na outra aula nossa, a gente vai avançar para a parte de instalação. Ele tem um install que você roda na tua máquina. E a gente vai explorar um pouco mais os recursos. Na terceira aula dele, a gente vai olhar a parte de criação de base de dados, para você montar a sua própria base de dados, que é a cereja do bolo, tá bom? Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês aí, a participação, muito obrigado. Fiquem com Deus, ótima semana. E na próxima, né, sem ser a próxima segunda, a outra, estaremos aqui novamente, tá? Então, um abraço aí, valeu, pessoal. Até a próxima.